Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu, nosso último da série de estatística. Eu queria lembrar vocês, antes de ir para o assunto, para o tema principal, lembrar aí de apertar o sininho, de se matricular, de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar os likes, etc., que ajuda a gente a divulgar nossas ideias aí, né? Nosso debate sobre economia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco, eu quero terminar a nossa sériezinha de estatística com alguns pequenos exemplos, rápidos exemplos, de como é difícil fazer análise empírica em economia. E uma das questões que os macroeconomistas se defrontam é tentar entender, por exemplo, qual que é o impacto, né, de gastos, de aumentos de gastos do governo, ou de reduções de impostos, ou de aumentos de impostos e reduções de gastos do governo, né? Num caso, uma expansão fiscal, no outro caso, uma consolidação fiscal, sobre a economia. Qual que é o efeito disso? Então, tem duas coisas, só para não confundir. Tem aquela coisa do longo prazo, né? O que a gente quer de tamanho de Estado, que quantidade de impostos que a gente vai precisar para manter um tamanho de Estado maior, etc. Eu não estou entrando nessa discussão, eu estou falando um pouquinho, vou falar um pouquinho, né, dos problemas empíricos com a outra discussão, que chama a discussão do multiplicador. Eu aumento o gasto, normalmente para, sei lá, combater um ciclo econômico ruim, né, ou diminuo o imposto, quanto que isso me compra mais de PIB e etc. Qual que é a grande dificuldade empírica aí? Esse é só um exemplo, né, tem vários outros similares. Bom, supõe que a gente tem algum modelo, alguma teoria dizendo que o gasto, numa recessão principalmente, né, ou quando o juros está muito baixo e tal, o gasto público maior ajuda na demanda agregada e a economia volta a crescer e tal. No curto prazo ela se recupera dessa queda. Essa é a teoria. Então pode ser que isso seja verdade ou não, eu quero testar. O problema é que o dado, ele vai estar misturando uma porção de coisas, né? E aí eu estou muito preocupado com a seguinte misturinha. Pode ter o efeito, né? Vamos supor que tem o efeito do gasto aumentando o PIB, mas também vai ter simultaneamente o efeito de que quando o PIB cai, por exemplo, numa recessão, isso daí afeta os gastos do governo. Então, normalmente, quando o PIB está caindo, tem uma parte dos gastos, o governo vai reagir ao PIB caindo, aumentando o gasto. E tem uma outra parte dos gastos, que a gente chama de os gastos meio que automáticos, que crescem quando a economia piora. O exemplo mais tradicional, mas que é o seguro-desemprego, né? Nem precisa o governo ir lá e passar uma medida e tal para o gasto subir, ele vai subir sozinho. Então a gente vai naturalmente ver que em momentos em que a economia está caindo, o gasto está subindo. Se você olhar só para o dado assim, de uma maneira meio cru, o que ele vai tender a te mostrar? Ele vai tender a te mostrar, peraí, o gráfico ele não está pensando, né? Ele não pensa muito lá, a coeficiente de correlação, ele é um troço bem burro, ele computa um negócio lá. Então ele vai te falar, olha, ele vai olhar e vai dizer, ó, normalmente em momentos que a economia está afundando, o gasto do governo está subindo. Aí ele vai concluir o quê? Ele vai concluir que se você aumenta o gasto, o PIB cai. Mas na verdade o que está acontecendo é que o gasto está aumentando porque justamente o PIB está caindo. Então como é que a gente faz para separar esse negócio? Como eu falei em videoaula passada, uma estratégia é usar o tal de variáveis instrumentais, que é tentar achar uma outra variável que não tenha diretamente muito a ver com o gasto do governo, com o PIB, mas que mexa gastos do governo. Para os Estados Unidos é relativamente fácil fazer esse trabalho. Tem uma opção de gente que fez esse trabalhos dessa natureza, que é usar gasto com dispêndio militar. Então, sei lá, tem uma guerra que está sendo lutada lá longe, né, num lugar longe, então a gente não acha que vai ter a guerra em si um impacto muito relevante direto sobre o PIB dos Estados Unidos, mas ela certamente vai ter um impacto no montante de gasto público, né? E aí esse montante de gasto, o gasto público vai crescer justamente em momentos em que está escalando o negócio para a guerra, ou já está na guerra, e ele vai decrescer depois. Então você tem variações exógenas do gasto público, e aí eu consigo ver essas variações exógenas afetam o PIB para cima ou para baixo. E normalmente, e esse é o tal do chamado multiplicador, né? Quanto que $1 a mais de gasto gera em termos de aumento de PIB.
e aí você consegue fazer as estimativas disso daí, o número que, aí tem opção de estudos, os números variam aí entre 0,5 e 1, então você gasta um dólar a mais, o governo gasta com $1 a mais, isso vira na economia, normalmente não vira nenhum a mais, vira um pouco menos, vira 0,7, 0,8 a mais. Aí vai depender de outros detalhes da economia, se o juros está perto do zero, se não está, etc. Mas o que eu queria ilustrar era um exemplo prático de uma pergunta de política econômica relevante, que é o quanto que o aumento do gasto leva a aumento ou não do PIB, né? Você tem essa pergunta na sua cabeça e é muito difícil de identificar esse efeito nos dados, porque não é só o gasto do governo que está mexendo no PIB, né? O PIB, quando ele mexe, ele automaticamente afeta os gastos do governo, e isso meio que induz, né, uma correlação espúria, uma correlação que não é da política fiscal, da política do gasto do governo, certo? E aí torna muito difícil a gente estimar. Então a vida do economista é muito difícil, né? Você vê a vida do médico, dos caras lá da medicina, toda a física, é mais fácil, porque ele consegue fazer um experimento super controlado, dá um remédio para metade da população, dá um remédio para outra, né? E aí, dá um remédio para metade, dá um placebo para outra, e aí analisa depois de um tempo qual que foi o efeito do placebo vis-à-vis o efeito do remédio real, e aí você simplesmente subtrai médias e pronto, você tem um efeito. Agora, em economia, eu não posso chegar e falar, eu vou fazer o seguinte, então, para entender quanto gasto, eu vou aumentar o gasto aqui nesse país, né? Vou pedir para esse país aumentar o gasto público, assim, exogenamente, do nada, esse ano você vai lá e aumenta 5% do gasto, e vou pedir para o outro cara contrair o gasto público, e aí ver o que acontece ao longo do tempo. Você não pode fazer esse tipo de experimento. Ainda bem que você não pode. Mas torna a vida estatística do economista mais difícil. Um abraço.